todos que pensam, aqui agora eu vou falar exclusivamente com os políticos, a todos que pensam, políticos e não políticos, né? Aqueles que ainda não se elegeram, mas querem. A todos vocês que pensam que vocês são capazes de iludir, não a nossa audiência, mas a audiência em geral, se vocês acham que vocês políticos e candidatos que querem ser políticos, se vocês acham que vocês vão enganar as pessoas, por mais simples que elas sejam, a Dona Rosa tem um recado para vocês. Dona Rosa, pode soltar o verbo, o timeline é todo seu. Não é IA, tá, gente? Dona Rosa, pode abrir o bico. Saiu o aviso que Bolsonaro tinha escolhido o nosso presidente Bolsonaro, por ter respeito ao meu presidente. Presidente Bolsonaro escolheu o Flávio. Minha gente, numa roda assim, 3 homens, uma mulher, que ela é jogadora de vôlei, vou entregar, né? Só eu entrego. A jogadora de vôlei disse, esse nome de Flávio aí deve estar jogado para depois ser substituído por outro. Ela e os homens. Eu quero saber, eu queria comprovação, mas comprovação mesmo, que o Bolsonaro escolheu o Flávio. Porque para ele chegar aqui e dizer que ele foi escolhido por Bolsonaro, é muito bom. Agora, cadê a prova? Eu tomei um susto, sinceramente eu tomei um susto, viu? Eu digo, prova de quê? Não, porque eu queria que Bolsonaro, numa mesa redonda, cercada com os presidentes dos partidos, com todos os partidos de direita, com os caciques, ele falou assim, eu não vou dizer o nome desse homem, senhor bem de idade mesmo, uns 80 anos ele tem. E eu queria que Bolsonaro sentasse numa mesa redonda, com um monte desses caciques partidários de direita, né? Os donos dos partidos, olhando no olho de cada um, e dissesse, o meu escolhido é Flávio. Minha gente, eu no meus 71 anos de idade, esse homem tem mais de 80. Eu digo, meu Deus do céu, quem é que vai dar um beliscão nessa criatura para dizer a ele que Bolsonaro está preso? Bolsonaro está preso, incomunicável, só quem pode visitar Bolsonaro é filho dele e a Michelle. E se fosse mentira, a Michelle já tinha vindo cá fora e já tinha desmentido, porque na realidade, que vocês queiram ou não gostam ou não, quem queria ser a candidata era ela. E o plano de toda a imprensa. Agora eu vou falar o que eu quero falar, isso aí é meu pensamento. O plano da imprensa, o plano dos ministros do Supremo, o plano dos esquerdalhos, o plano de todo mundo era prender Bolsonaro, deixar Bolsonaro preso, entregar os votos de Bolsonaro todinho para Michelle ser a vice de Tarcísio pegava os votos de Bolsonaro e deixava Bolsonaro preso, mofando na cadeia. Mas Roseli vai dar um indulto, vai não. E mesmo se ele der um indulto ao nosso presidente Bolsonaro, o Xandão, quando chegar no final do ano, ele veta, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Daniel Silveira, que o nosso presidente deu um indulto para Daniel Silveira, e o Xandão foi lá e acabou com o indulto, anulou. O ano passado, Lula deu um indulto. Enfim, esse aí é o trecho do vídeo da Dona Rosa. Dona Rosa tá por dentro, hein? Tem gente achando que é AI. Não, ela tem um canal, né? Ela tem um canal. Dona Rosa tem canal. Deixa eu tentar achar o canal dela aqui. Eu não sei qual é o nome do canal da Dona Rosa, se alguém souber aí, por favor. Mas olha, não é inteligência artificial, não é alguém tentando usar inteligência artificial fingindo ser uma senhorinha. É uma senhora que está muito atenta, né? Muito. E mostra assim, ó, vocês não enganam ninguém mais não. Ela entendeu tudo. Ela Bacana. entendeu tudo. Muito bom. Inclusive, fica esse vídeo aí pra quem tava chateadinho comigo, né? Rosa Silva, disseram. Vê aí, se é Rosa Silva? É o pessoal aqui. Tentar achar aqui. Rosa Silva. Renan Veloso falou que é Rosa Silva, vê se Dona Rosa Silva, tá aqui. Rosa Silva Flores. Dona Rosa Silva Flores. Tá aqui o videozinho dela, o canal dela aqui, ó. Pro pessoal poder ver. Posso compartilhar aqui? Isso é tão importante, Pode. né, cara? Esse lance do povo pra pessoa, né? Do povo mesmo. A Dona Rosa Silva. E tá ela aqui, ó. tão lúcida assim, né, cara? Falando, isso é muito importante. Por que Flávio Bolsonaro? Aqui, ó. Tá aqui o vídeo, ó. São 18 minutos de vídeo. A gente acompanhou, então, 2 minutos, né? Mas pra quem acha que é AI, tá aqui, ó. Dona Rosa. Bom dia, boa Bonitinha, tarde, boa né, noite. Resolvi gravar hoje sobre o Flávio. Uma bonitinha, né? Muita gente já tinha me cobrado, porque eu não tinha. Enfim, tá aqui o trecho do vídeo da Que Dona legal, Rosa. tá vendo o pessoal cobrando a ela, cara? Que bacana, bicho. Aí, ó. Muito Dona legal, Rosa. Melhor Bacana, analista velho. política do Brasil hoje, meu irmão.
Tá aí. A turma no chat está pedindo que a gente fale sobre a análise da Ludmilla, sobre da Ludmilla Lins Grilo, né? Sobre a decisão do Moraes de atropelar a Câmara, né? Bom, primeiro o Mota, eu estava falando lá no início, o Mota, em 9 de junho deste ano, ele concordou com Alexandre de Moraes, quando Alexandre de Moraes disse, não, parlamentar condenado com trânsito em julgado, quem caça o mandato somos nós, e vocês têm só que referendar e tomar as medidas administrativas para tocar a vida adiante. Depois o Mota mudou, dia 10 de junho, dia seguinte, né, e ele afirmou que cabia sim à Câmara decidir sobre o tema. Ele disse o seguinte, textualmente, o plenário é quem tem a legitimidade desta casa, e ele decide para onde a casa vai. Ele é soberano, está acima de cada um de nós. Aí vamos ver como é que o Mota, né, qual dos dois Motas a gente vai ter a partir de agora, né? Eu aposto mais no Mota que concorda com Alexandre de Moraes, infelizmente. E aí a Ludmilla Lins Grilo fez no X uma postagem comentando o caso da Zambelli e o embate, teoricamente é embate, vamos ver se vai ter embate realmente, entre o ministro Alexandre de Moraes e a Câmara dos Deputados. Ela afirmou que não haverá, quem estava perguntando lá no início, Ota Farias, né, se não me engano, ela afirmou que não haverá eleições no ano que vem se o estado de delinquência judicial permanecer. Aspas para Ludmilla. O Congresso não apenas tem o dever de ignorar a decisão manifestamente inconstitucional, sim, não é uma prerrogativa, não é uma opção, é um dever do Congresso, como deve parar tudo o que está fazendo para recobrar suas atividades que foram obliteradas pelo ato criminoso. Segue a Ludmilla. Ao impedir a atividade parlamentar mediante violência ou ameaça estatal, ato de coerção com consequências graves para eventual descumpridor, Moraes pratica o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A luz aumentou do nada sozinha. A luz aqui, Max. E ela conclui, Câmara e Senado têm o dever de agora abrir sessão. Não sei por que isso acontece, do nada, né, cara? É a luz que tá... O bispo fala, é a luz que tá iluminando a gente. Porra, ficou amarela também. Fiquei estouradão. É bom que tira as rugas, né, as olheiras, as bolsas nos olhos, é bom. Câmara e Senado, seguindo com a Ludmilla, Câmara e Senado têm o dever de agora abrir sessão conjunta, rasgar a decisão criminosa do Alexandre de Moraes, reabrir o Congresso Nacional e afastar o marginal imediatamente. Agora, cá entre nós, mundo ideal, reação, né, que se espera do Congresso Nacional, sendo atropelado pelo STF. E eu citei lá no início, isso aconteceu na Venezuela, né? 2015, a oposição conseguiu maioria no Congresso Nacional da Venezuela e a Corte Suprema do país lá começou a desautorizar, para usar um eufemismo, a todas as decisões do parlamento. Não houve reação, né? Não houve reação, os atos legislativos passaram a ser decorativos, né? Não tinham valor nenhum, e aí ficou ali, Assembleia Nacional sem ter muito o que fazer. 2017 o Maduro convoca uma Assembleia Constituinte, e aí ele consolida a ditadura. Tudo bem que lá tem as milícias do Maduro, mas o processo, Max, foi mais ou menos esse, né? Suprema Corte vai lá, desautoriza o Congresso não reage, Suprema Corte vem mais forte, Congresso não reage, fecha logo, né? Já fechou, né? A gente cantou ontem, acabou. Acabou. Mas me diz uma coisa, Lacombe, uma pergunta aqui. Qual foi o processo que eu estou interessado? É o processo que houve em El Salvador. O que eles fizeram com o STF de lá? É isso que a gente tem que, acho que, focar, né, os políticos daqui,
que aconteceu para eles se libertarem, se livrarem do STF de lá? Enquadra todo mundo, mas quantas vezes ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram atitudes e cometeram atos que são passíveis de punição com o impeachment, e o Senado, principalmente o Senado, primeiro com o Alcolumbre, depois com o Rodrigo Pacheco, agora de novo com o Alcolumbre, nada fez, Max. Nada fez. E por que, aí de novo a pergunta, por que o Alcolumbre, né, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, tem um poder maior do que a maioria, né? Eu vi que o último impeachment do Alexandre de Moraes já foram 13 ou 15, eu não sei quantos que foram. É porque o Alcolumbre, quando ele estava para sair, se não me engano, ali um pouquinho antes de passar o poder para o Rodrigo Pacheco, ele arquivou tudo que tinha de pedido de impeachment de ministro do Supremo. Aí com o Rodrigo Pacheco vieram mais dezenas e dezenas. Sim. O último cálculo, se não me engano, eram 71, mas esse número muda muito. 71 pedidos, dos quais 40% de impeachment do Alexandre de Moraes. Sim, mas assim... Todos solenemente ignorados. Então, mas a pergunta que eu quero, que não quer calar é por que o Alcolumbre, ou por que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, tem mais poder do que a maioria? Por que a maioria não se reúne com dispositivos legais, sei lá, eu não sei. Porque a lei diz que é prerrogativa do presidente do Senado decidir. Mas não tem como mudar essa lei? Não tem. Se a lei for alterada, né? Depende do legislativo. É óbvio que o STF vai dizer, se inventarem que pode ser votado, mesmo que... Bom, conseguiu a maioria do Senado, 41 votos. O Gilmar Mendes quer 2/3, né? Queria que só a PGR pudesse pedir e queria 2/3, se não maioria. O último processo de impeachment, não o último, o penúltimo, né? Que o último foi daquele vereador de Curitiba. Mas o penúltimo teve 41 assinaturas de senadores pela abertura e nem assim o Alcolumbre se mexeu. Exatamente. Então, só mudando a lei. Então nós estamos vendo aí a exposição que o Alan dos Santos está colocando, da Dona Rosa. Mas não é só a Dona Rosa. Aconteceu comigo, aconteceu com você e com milhões de brasileiros. O acesso à informação. Ninguém está sendo mais passado para trás. O que esse pessoal da velha política que estão no poder, esses mais velhos de outras gerações, que eles ainda não entenderam, e se entenderam, estão forçando uma barra, que essa barra vai quebrar, já quebrou, né? Eles estão com a barra, mas a barra já está quebrada. É de que a partir de agora, com a internet, não tem como mais ludibriar, enganar, persuadir as pessoas como antes, né? Eles continuam tentando fazer isso, né? E às vezes possuem algum tipo de resultado, mas muito inferior do que era décadas atrás, na época que só existia a Rede Globo, a televisão aberta, que eles conseguiam 90 e poucos por cento, 100%, enganar o povo brasileiro, a população mundial. Hoje com a internet não dá mais, entendeu? O acesso à informação, ele chegou e cada vez mais está na mesa, nas mãos dos brasileiros. Então a senhora Rosa é um exemplo disso. Ela já está tendo um canal com bastante visibilidade. Alan dos Santos já mostrando, outros influenciadores aqui no YouTube também colocando. O canal dela já está crescendo. Lógico, tem os filhos, tem os netos que estão ajudando ela a operar ali. Mas ela está indo muito bem diante das câmeras, do celular, né? Deve ser. E está fazendo o seu trabalho, está tendo um engajamento altíssimo ali, que eu já observei, né, de milhares de visualizações. Porque ela está falando a verdade. É o que o povo quer escutar e quer ver. E está vendo em vários canais, não só do Alan dos Santos, né, do Timeline, mas em vários outros formatos, né? Então, esse pessoal da velha política, mesmo eles tendo todo o dinheiro do mundo, o Maduro tendo todo o dinheiro da Venezuela, ou de Cuba também, os outros, essa narrativa, essas mentiras, chegou a hora de cair. Entendeu? Porque o acesso à informação, a verdade vos libertará. Esse foi o lema, né? A frase de Bolsonaro citando a Bíblia, que é a verdade, a palavra de Deus, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está acontecendo com milhões de pessoas no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Então chegou o momento de Donald Trump, usando o seu exército, fazer uma limpeza na América Latina, na América do Sul. E esse pessoal da velha política acha que vai conseguir barrar isso. Pode retardar,
pode estar injetando muita grana, querendo reverter a situação, pode estar fazendo isso e vão continuar fazendo até o fim, na minha opinião. Eles não querem assumir que perderam. Mas isso tem um prazo de validade. Daqui para frente é só derrota. Não adianta, lá no SBT News, a gente viu esses dias, né, anteontem, o Alexandre de Moraes insistindo na democracia, que agora que foi retirada as sanções, ele está com a razão, é uma tripla vitória que ele disse, mas o povo todo está vendo que aquilo é tudo safadeza. Tanto é que a filha do Silvio Santos foi cancelada nas redes sociais. Se você pegar uma postagem dela no X ou até no Instagram também, você vai ver centenas e milhares de comentários, as pessoas xingando ela de tudo quanto é coisa, entendeu? Falando que ela é uma traidora, uma sem vergonha. Então não existe, não tem essa de injetar bilhões de reais para enganar o povo mais. Não tem a Rede Globo o poder que tinha antes. A Rede Globo está caindo. O SBT não vai conseguir, com o SBT News, ludibriar os brasileiros. Isso foi coisa do passado. Agora não funciona mais. É isso que o pessoal da velha política, esses mais velhos do que eu, que estão no poder há décadas, eles não, a ficha ainda não caiu. Eles já sabem que existe esse problema, tanto é que eles querem censurar as redes sociais a qualquer custo. E parece que foi isso uma das pautas desse acordo de Trump, de não ficar taxando as big techs, não censura, não é isso, não é aquilo, que eles estão querendo censurar. Eu acredito que eles não vão cumprir esse acordo. Eles vão continuar censurando por debaixo dos panos e dizer que existe democracia, mas a gente sabe que existe censura. E por causa da Dona Rosa. Mas não é só a Dona Rosa, são milhares de pessoas, né? E quem ainda não acordou é porque está alucinado, ou está desligado demais da realidade, ou já é uma pessoa bastante idosa, porque a maior parte da população, você vê pelos comentários, pela internet, você vê esses dados. Você vê que na Patrícia Bravanel ali, você pegar ali no Twitter, você vai ver que são 1000 comentários, por exemplo. Mas desses 1000, 95% é só comentários negativos falando mal dela. É uma traidora. Então você vê que entendeu? Você vê que a população está acordando. Não tem como reverter isso. É só você pegar uma arma de guerra e matar toda a população brasileira. Então esse regime, ele está com dias contados. Eles estão continuando a injetar dinheiro, eles estão pegando nosso dinheiro, injetando no SBT, injetando na Globo, injetando na internet, no YouTube. Eles estão querendo injetar no Wesley Batista, fazer acordo com o Trump, conseguiram reverter, mas isso é temporário, porque daqui para frente só tende a piorar e o povo acordar como a Dona Rosa e não vai ter espaço para essa narrativa. Então eles vão ficar sozinhos, falando sozinhos, enquanto 200 milhões de brasileiros que estão contra o governo e que querem o Lula para fora. Querem o Kassab no lugar dele, quieto. O Alexandre de Moraes tem que ser preso. É isso que o povo deseja. Entendeu? Então vai chegar um momento de uma revolução no Brasil. Tanto é que o José Dirceu já está falando em 2026 que vai ter uma revolução. Entendeu? Porque eles já sabem que mesmo injetando bilhões, uns trilhões de dólares, né, para poder disfarçar, para poder enganar as pessoas, a Rede Globo, entre outras coisas, isso já é coisa do passado. É igualmente a fita cassete, DVD, isso ficou para passar. Ninguém usa mais cassete nem DVD. Entendeu? Tudo é no YouTube agora. Então, só se você desligar o YouTube. Mas o acordo do Trump foi para não censurar mais, esquecer as big techs, a regulação das redes sociais. E se eles não cumpriram o acordo, as coisas vão voltar, né? Então, é uma questão de tempo. Daqui para frente só tende a piorar. Eles perderam o controle da informação. Não tem como esse regime se sustentar por mais tempo. É só queda, é só destruição. Eles não podem andar na rua, eles têm que ficar em circuitos fechados, cheio de figurantes ali, dizendo, aplaudindo a opção de gente. Foi o caso da Patrícia Bravanel, fez aquela novela da vida real, foi cancelada, ela e todos que estavam ali, até o Tarcísio se queimou. Tarcísio não vai conseguir nada também, se queimou feio, aplaudindo Alexandre de Moraes. O povo está de olho e não tem como reverter isso. Tem, só se desligar o YouTube, a internet. Isso não vai acontecer porque o YouTube e a internet, eles são propriedades daqueles lá de fora, lá de cima, da Europa, dos Estados Unidos principalmente. Isso não vai acontecer, entendeu? Então é uma questão de tempo. O povo não é mais enganado. Você vê essa senhora aí falando a verdade, lá do Nordeste, ela
Dona Rosa. Mas existem milhares de Donas Rosas que estão no mesmo barco, estão acordando para a realidade. Isso é uma questão de tempo. Entendeu? Alexandre da Medicine News, ajude a chegarmos a 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para que você receba novos vídeos.